Descentralizando a escuta. Um podcast sobre musicoterapia. Descentralizando? Isso, tirando do centro. Ah, estourando a bolha. Descentralizando a escuta. Saudações sonoras para vocês que nos escutam. Eu sou André Pereira, da Oficina do Dedeco, um dos apresentadores do podcast Descentralizando a Escuta, uma iniciativa da Comissão de Intercâmbio da APMESP, a Associação de Profissionais e Estudantes de Musicoterapia do Estado de São Paulo. Hoje aqui nas picapes, comandando o áudio e a transmissão, Aline Labiapari, Cristina Bartel, Cibele Brito e Daniel Palacios. Para iniciar os trabalhos de hoje, contamos com a presença deles: Márcio Guedes Correia. Ele é doutor e mestre em música pelo Instituto de Artes da Unesp, é professor do ensino superior desde 2003, é coautor e organizador dos livros Protagonistas do Ensino Musical e Suas Trajetórias e Primeiro Encontro Científico de Música e Interdisciplinariedade. Bom, tem ampla atuação aí como guitarrista, violonista, compositor e arranjador em projetos musicais, teatrais, cinematográficos, pesquisador, autor de diversos artigos científicos e capítulos de livro. É ele. Por favor, seja muito bem-vindo, Márcio Guedes. Eu que agradeço, André. É um prazer estar aqui com vocês e vamos embora, esse papo vai ser super interessante. E aqui, também ao meu lado, eu tenho ele, Ivanildo Cabrali. É graduado em licenciatura plena em música pela Universidade Estadual do Pará. É músico, rabequeiro, aprendiz de mestre de cultura e integrante da Marujada de São Benedito, no município de Quatipuru, no Pará. Estudou pela Fundação Amazônica de Música, atuou como diretor musical e compositor de trilha sonora em diversas companhias de teatro, dança e projetos de audiovisual. No momento, estuda pós-graduação em musicoterapia pela Faculdade Sensupeg. Seja muito bem-vindo, Cabrali. Pô, é uma honra estar aqui, né? Porque, sou apenas um estudante nessa trajetória que vai ser muito longa ainda. Vocês sabem muito bem do que eu tô falando. Sim. Bom. Vamos lá. O tema de hoje, o eurocentrismo versus a cultura popular brasileira na musicoterapia. Para dar início a esse tema maravilhoso que vai ser debatido hoje aqui rapidamente, com um gostinho de quero mais, eu já trago a nossa pequena reflexão. Erro de português de Oswald de Andrade. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Na nossa regra aqui, já vou para a primeira pergunta, que é a nossa pergunta temática, e vou abrir aqui na ordem do sorteio aqui. Márcio, para você. E aí eu abro depois aqui, Ivanildo complementa, coloca a sua versão, sua opinião. Como você observa o eurocentrismo e suas influências versus a cultura popular dentro das aplicações, né, na musicoterapia? André, então, mais uma vez, boa noite para você, para toda a equipe aqui da PMESP, para todos os ouvintes desse podcast tão interessante, né? Espero que esse seja, o segundo, né? Espero que seja o segundo de muitos que virão. Bom, então, vamos lá. Em primeiro lugar, né, como você falou na apresentação, eu atuei durante 16 anos como professor, né, em um curso de musicoterapia. Na verdade, 2, né, que foi um período pequeno na FPA e depois um período maior, né, 16 anos na FMU. Então, eu contribuí com a formação de musicoterapeutas, né, então, mas eu não estou diretamente na clínica. Mas eu acho que eu posso falar um pouquinho justamente dessa formação musical, né, que é oferecida
para o musicoterapeuta, enfim, para outros profissionais da música, para educadores, professores e até mesmo para o pessoal que vai para o palco, para o estúdio e etc. Né? Então, acho que esse embate, ele sempre existiu um pouco aqui no Brasil, e essa é uma história que eu sempre conto, mas eu vou contar de novo. Numa certa ocasião, eu estava numa roda de conversa, assim, com outros músicos que, enfim, fazem parte de alguma forma da academia, e um deles levantou a seguinte questão: olha, aqui no Brasil a gente tem um problema nos cursos de música, né, de graduação e tal, porque, perceba, não vem alunos do exterior estudar com a gente, né? Esses alunos vão para os Estados Unidos, vão para a Europa, mas nunca vêm para o Brasil, então nossos cursos têm alguma fraqueza, né? E eu completei, falei, claro que os nossos cursos têm alguma fraqueza, porque aqui no Brasil parece, né, você entra numa universidade para estudar música, e salvo algumas louváveis exceções, parece que você está estudando na Europa. Então, assim, essa é a nossa fraqueza, né? Se for para estudar música como se estuda na Europa, o cara vai para a Europa e não para o Brasil, né? Então, assim, as nossas culturas musicais, elas são muito pouco contempladas, né, dentro dos programas de formação de música. Eu arriscaria que também de musicoterapia, porque em muitas universidades, a gente não tem muitas universidades de musicoterapia aqui no Brasil, né, mas nas que a gente tem, normalmente o corpo docente da música é que dá aula para a musicoterapia também. Então, me parece que no ambiente acadêmico a gente tem um eurocentrismo, assim, bastante forte, né, então, eu vejo muito esse embate por esse viés, né? Eu não consigo evitar muito porque, não só porque eu sou professor, mas porque o meu papel na musicoterapia foi como professor, né? Então, esse embate na formação mesmo, né? Por que aqui no Brasil a gente olha tanto para a música europeia e estadunidense e olha tão pouco para a nossa? E, assim, às vezes me surpreende que a gente não veja muito dentro da universidade Villa-Lobos, por exemplo. Nem estou falando só da cultura popular, né? Mas, às vezes, o Villa-Lobos, você estuda não sei quantas grades do Mozart, do Bach, do Beethoven, do Wagner, e são importantes, né? Não estou dizendo que isso não é importante, porque a gente tem uma contribuição muito forte da música europeia nas nossas culturas mais tradicionais. Por exemplo, um samba é tonal, né? Um samba normalmente é tonal, e tonalidade é a contribuição da música europeia para a formação do samba. Então, a matriz europeia é importante, a gente tem que olhar para ela, tem que estudar, mas a minha pergunta é por que esse desequilíbrio? Por que tanta música europeia? Por que tanta tradição europeia? E já que estamos aqui com o Ivanildo, né, um representante do Pará, né? Por que a gente nunca ouve um carimbó, por exemplo, numa aula de música dentro da... Não é que você não estuda, você não ouve, né? Às vezes você sai e você nunca não ouviu nem a palavra carimbó, né? Dentro da faculdade. Né? Então, acho que o embate vai um pouco por aí, André. Perfeito, Márcio. E eu acho que tem uma questão, né, que você trouxe que é justamente o ponto que a gente tem que pensar e fica a reflexão para o musicoterapeuta, né? O quanto você está investindo, né, também nesse conhecimento, né? A gente pega aí dentro das nossas cidades, mesmo que sejam grandes metrópoles, nas pequenas metrópoles, o quanto que as pessoas estão investigando a própria cultura, né? E isso chega e afeta até na instrumentação, né? Então, é importante a gente olhar para essa narrativa, o quanto o setting do musicoterapeuta, são aqueles instrumentos que ele escolhe ali, o quanto às vezes estão contaminados também já com essa nossa formação, né? Bom, vou abrir... Às vezes tem esse efeito, perdão, é que às vezes tem esse efeito, né, de haver um embate tão grande e usando termos, assim, muito, muito duros, mas acho que precisa, assim, para o debate, né? E às vezes parece que o colonizador venceu mesmo, porque a gente sente vergonha das nossas tradições, às vezes, né? Então, assim, não, peraí, mas o legal mesmo é escutar Bach, né? E eu acho legal pra caramba escutar Bach, um dos grandes gênios da música e tal, mas eu não preciso me envergonhar das minhas culturas porque existe o Bach, né? Acho que é o contrário, né? Como a gente coloca acho que a grande reflexão é como nós colocamos essas coisas em diálogo, né? Ivanildo, a mesma pergunta para você, cara. Como você vê essa relação aí desse incômodo, né? Na verdade, que a gente percebe que isso invade numa proporção desde a nossa formação, né? Como o Márcio trouxe, mas que invade também proporções na própria atuação do musicoterapeuta, no próprio consumo da sociedade também. Ivanildo,
é sua palavra, fica à vontade. Boa noite, primeiramente. Gente, eu observo que a gente tem um problema crônico como um todo, né, no Brasil, cultural no Brasil, né, que está ali relacionado a esse racismo, né, vamos falar a palavra correta mesmo, né, porque a gente trata a cultura popular ainda de forma inferiorizada. A real é essa, sabe? Me parece muito isso. Eu estando dentro de um barracão de marujada, eu percebo que as crianças que estão ali, elas olham para a própria marujada e desconfiam daquilo, sabe? Por quê? Porque você vê na TV, você vê na rede social, você sabe, você tem vários meios que te mostram outras coisas e que aquilo brilha como superior, né? Essa ideia isso que o Márcio falou de o colonizador ter ganhado, né? Ainda está ganhando, né? A real é essa, né? A gente tem ainda homenagens a essas pessoas, a gente tem esse embate ainda para travar, porque se a gente não fizer algo, se a gente não se mover, se a gente não fazer isso, trazer um debate como esse para uma pauta, começar a falar sobre isso, começar a incluir isso dentro das agendas das escolas, das universidades, sempre vai ser uma coisa assim, uma tirinha que vai entrar, sempre vai ser um pouquinho, né? Eu não sei como em países como aqui da América do Sul mesmo, como a musicoterapia acaba tratando, né, que tem uma riqueza cultural também imensa. Mas do que eu conheço aqui no Brasil, né, não da musicoterapia, mas sim do contexto geral, né, você tem esse problema, né, um problema onde a cultura brasileira, essa cultura originária, ela sempre está colocada como algo inferiorizado, sabe, ou como algo ligado a uma baderna, vamos dizer assim, uma bagunça, sabe? Que não é aquela ideia do carnaval, né? A ideia do samba do crioulo doido, né? Se tinha essa palavra. Então, tudo isso está carregado de informação, né? Tudo isso está carregado de elementos que deixam muito claro o porquê, né? Você entra numa escola de música e você não conhece a música brasileira, sabe? São poucas as escolas que eu conheço que trabalham isso de fato, sabe? Que tem isso como um pano de fundo ou como uma base, sabe? É realmente um grande vazio, né? E quando a gente pergunta, como você falou, como o Márcio falou, desculpa, do carimbó, né? Realmente, sabe? Se for analisar o carimbó ou todas as outras culturas, como aqui do Maranhão, do 1 milhão de bois que tem, de variações de bois que tem no Maranhão, sabe? Cara, a gente não conhece nada, sabe? Porque não chega na gente. Não chega na gente porque, primeiro, é muita informação, segundo, fica sempre restrito aos guetos, né? E terceiro, não se tem um interesse, porque quem está formando isso foi formado, né? Eu não digo nem que é culpa. Por exemplo, em Belém, a gente tem uma classe musical que foi muito formada por um histórico de músicos europeus que vieram para Belém e lá desenvolveram o Conservatório Carlos Gomes, né? Búlgaros, russos, né? E aí você vê, né? Não dá para dizer que é essencialmente a culpa de quem está carregando agora. É um processo, né? É um processo que a gente tem que pensar e tem que reavaliar isso, né? É o que eu tento fazer no meu trabalho. O meu trabalho está carregado de elementos dessa cultura, porque eu acho que sou eu, né? É o que me faz músico, é o que me faz professor, né? E é o que vai me formar como musicoterapeuta, né? Vai ser essa a minha base. Perfeita colocação, Cabrali. Você e o Márcio estão abrilhantando aí o nosso podcast. A gente fica com essa reflexão da nossa formação musical universitária, formação musical tradicional, as influências que vêm aí de diversos afluentes e que rio é esse, né? Para que mar iremos? Bom, sem nenhuma delonga mais, meus caros ouvintes, a gente chega para o momento agora, o nosso acorde de tensão. Bom, é isso.
convidado elaborou uma pergunta para o outro aqui. Bom, vocês agora que comandam o podcast aqui, tá certo? O acorde de tensão, para mim, nossa, soou aqui perfeito. Beleza? Quem quer começar aí? Vocês, quem pergunta para o outro? Acho que como Nossa. o Márcio começou, eu posso falar agora e perguntar para ele. Vocês podem Boa. tudo. Márcio, com toda essa intimidade que eu já estou tendo contigo, Márcio, Márcio, como é Fique sempre que é... muito à vontade. Muito obrigado. Como é que é o teu trabalho musical, né? Que eu estava vendo e você tem um trabalho com guitarra, você tem uma banda de rock, tem todo um trabalho em cima disso, trabalho autoral, composição. Tem muita coisa do que eu bebi dessa fonte também de trabalhar com composição, de rock e tudo mais. Como é que isso se relaciona no teu trabalho com a musicoterapia e como você vê esse tipo de elemento nos trabalhos de musicoterapeutas por aí? Olha, então, isso é um pouco o resultado. Quando o André leu o meu currículo aqui no começo, eu sempre fico pensando isso. Bom, deve dar a impressão para as pessoas que a minha formação musical foi, assim, uma coisa super organizada. Mas, na verdade, ela foi muito caótica. Eu tive uma formação musical absolutamente caótica, né, porque eu comecei lá muito criança. Eu tenho 46, muito mais próximo de 47 anos, na verdade, então comecei a tocar violão muito criança, só tinha aula de violão clássico. Então eu adorava, mas eu queria tocar guitarra também, então ficava tirando música de ouvido, né? Eu levei, sei lá, quantos dias para conseguir identificar como o Jimi Hendrix tocava aquela primeira notinha do Hey Joe na guitarra. Eu levei um mês para entender como ele tocava aquilo de ouvido, né? Essas coisas. Então eu tive uma formação musical de certa forma caótica e que acabou me levando para esse resultado que você está me perguntando, né? Porque assim, ao mesmo tempo que eu tinha as aulas lá de violão clássico, que eu adorava, que eu fui bem fundo nisso, mas eu também queria tocar guitarra, mas eu só fui ter aula de guitarra quando eu já era adulto, quando eu já tinha 18 anos, né? E estava tocando de ouvido fazia tempo. Claro que com o suporte do violão. E a guitarra acabou me levando para o rock and roll e para o jazz também, né? Se não fosse a guitarra, talvez eu não tivesse ido para essas duas esferas. O violão me mantinha ali na música clássica e na MPB, né? E acho que a guitarra me levou para o rock and roll e para o jazz. E aí, sim, eu tive essa banda durante muitos anos, né? Que se chamava Idade do Bronze. A gente gravou esse disco. Esse disco ele foi feito em 2000, se não me falha a memória, 2001. Eu não sei. Aí, nem eu tenho a cópia física mais desse CD, assim, ele desapareceu, a gente fez, sei lá, 1000 cópias, a banda não ficou famosa e tal, e ela foi perdendo fôlego, né? E aí, recentemente, eu relancei, né, claro, com a concordância de todos os membros da banda, a gente ainda se conhece, se conversa e tal, e aí a gente resolveu relançar nas plataformas, né, como se fosse um álbum novo, mas é uma gravação já antiga, embora a gente tenha caprichado muito, ido num estúdio muito bacana, então você ouve, não, isso aqui foi gravado ontem, mas não, foi gravado há 20 anos, né? Agora, como isso reverbera, eu não sei se eu saberia te dizer, Ivanildo, com tanta precisão. Eu acho que é esse caldeirão, né, de influências musicais que a gente tem, e que o Brasil é isso também, né? A gente está falando de música brasileira, o Brasil é tudo isso, né? Acho que isso acaba que está comigo o tempo todo, né? Então, assim, esse jeito de tocar rock and roll, e eu adoro, eu tenho minha guitarra aqui, eu adoro tocar rock and roll ainda e tal, né? E o jazz, e a música brasileira, e o clássico, quer dizer, eu acho que isso não sai da minha atuação como professor, né? Por exemplo, eu dou aula de harmonia, né? Eu vou dar aula de harmonia para uma turma da Federal do Espírito Santo, por exemplo. Né? Então, assim, vamos lá, vamos analisar um coral do bar, vamos analisar um coral do bar. Mas depois eu pego aquela harmonia e falo, tá vendo que essa harmonia aqui aparece no Miles Davis de outro jeito? Tá vendo que essa harmonia aqui tá no Cartola de uma outra forma? Né? Tá vendo que, sei lá, se você pega uma canção do Led Zeppelin, essa harmonia aparece de um certo jeito? Né? Então, acho que isso acaba acontecendo o tempo todo. E eu tentava fazer isso também com as minhas turmas de musicoterapia, né? E a palavra que eu sempre usava com eles lá era, olha, vamos tentar a ampliação da escuta, né? A ampliação do nosso repertório. Então, o que a gente pode escutar, como essas coisas vão acabar construindo a nossa própria musicalidade,
né? Não sei nem se quando você escuta uma música árabe e se encanta, se você tem que aprender essa música árabe, mas assim, só o encantamento, escutar, né? Escutar aquilo com atenção, com a devida atenção, e aí o quanto isso contribui para a sua musicalidade. E aí na sua fala você acabou trazendo parte dessa resposta, né? Que, enfim, você está lá na marujada e as pessoas estranham, né? Então falta uma certa, eu acho que você falou com muita propriedade, muita razão, falta uma representatividade mesmo, né, nos meios de comunicação ditos oficiais. Então, assim, você escuta o fundo musical de uma propaganda, por exemplo, para falar de uma coisa muito, muito simples, mas que atinge todo mundo. Você escuta o fundo musical de uma propaganda que toca numa cidade do interior do Pará, é mais ou menos o mesmo fundo musical que toca lá nos Estados Unidos, né? Então, assim, você fica sem a representatividade, você não escuta a sua cultura nunca, né? Então você começa a achar que aquela sua cultura é coisa de gente estranha, né? Porque o mundo está fazendo outras coisas. Aí vem um pouco aquela crítica que o Ariano Suassuna fazia, né? Sempre. Ele falava, Beatles, Elvis, essas coisas, assim, é um lixo. E eu me sentia meio estranho quando eu ouvia ele falando isso, assim, eu era mais novo, né? Falei, mas por que ele está falando isso desses caras? São coisas importantes e tal. Mas depois, com o tempo, fui entendendo, cara, tem um mecanismo econômico tão forte por trás disso, e não que a música do Elvis e dos Beatles não tenha valor, ela tem, mas tem um mecanismo econômico tão forte que isso chega aqui no Brasil e passa por cima de todas as nossas culturas. Então parece que quem mora no interior de qualquer cidade do Brasil nasceu, cresceu e morreu ouvindo Beatles, né? E a gente acaba não tendo essa representatividade. Então o que eu procurava, né, fazer como professor era tentar ter um discurso o mais amplo possível, o que eu tento até hoje, né? Eu tentava como professor da musicoterapia, mas o que eu busco até hoje é ter um diálogo o mais amplo possível com as tradições musicais que eu alcanço, porque todos nós também temos esse limite, né? As que eu alcanço, as que eu consigo colocar em diálogo, as que eu consigo ter algum parâmetro de análise, eu tento oferecer de alguma maneira. Acho que é um pouco por aí, não é muito, eu sei que eu não te respondi muito objetivamente, mas acho que vai um pouco por aí. Mas tem uma coisa, Márcio, que é interessante, né? A falta de compreensão de onde a gente está, né? A gente, às vezes, olha com os nossos olhos e não compreende como as outras pessoas estão olhando a gente, né? Então, para um estrangeiro que ouve heavy metal, por exemplo, Sepultura é maravilhoso. Aqui no Brasil, o pessoal chama a Sepultura de macumba metal, porque eles colocaram tambores, sabe? Tipo, é de uma ignorância, é de um preconceito, gigantesco, né? Bizarro, né? Então, esse é um dos pontos, eu acho, que falta ser costurado, né? Para gente ter esse elemento. É a gente compreender que isso faz parte da gente, né? Faz parte da nossa história, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E se prepara, Cabral, que o Márcio me falou que tem uma pergunta aí, vamos ver que eu quero ver agora a pergunta do Márcio para você, porque acho que a gente está chegando num ponto muito interessante, tá? A gente justamente discutir, vou pegar a palavra máxima do Márcio aí, dos lugares onde há representatividade, onde a gente consegue se representar, onde nos sentimos representados, e aí o Cabral já tocou num ponto. Cara, a gente, às vezes, a gente, quando é representado, a gente parece que não vê a própria representação, então tem uma névoa aí, mas Márcio Guedes, é com você, assume aí, coloca o Cabral aí na parede, vai lá. Tá bom. Não, a intenção não é colocá-lo na parede, não, mas vamos lá. Não, mas claro que a nossa intenção aqui é dar algumas cutucadas mesmo, né? Mas vamos lá. Ô, Cabrali, é o seguinte... Principalmente no ouvinte. Isso. Esse cara que tem que sair incomodado. Isso. E aí a gente tem que se incomodar aqui também para provocar esse incômodo depois, né? O Cabrali, assim, eu tive pensando, né, que... É claro que todas as regiões de qualquer lugar do mundo, mas estamos aqui no Brasil, né? Todas as regiões do Brasil têm as suas culturas próprias, né? Por mais assim que a gente perceba que em muitos momentos a gente se envergonha dessas nossas culturas, a gente está ali inserido, mas acha que aquilo é coisa de gente estranha, porque aquilo não é representado nos principais meios de comunicação e tal, né? Mas assim, todo lugar tem suas culturas muito fortes. E a cultura do Pará, né, do seu estado, que é um estado que eu adoro, assim, já tive em Belém algumas vezes, eu gosto muito, não fui para o interior, né, fui só para Belém, infelizmente, mas assim, gosto muito do estado, das pessoas e tal.
E uma coisa que me chama muita atenção são as tradições, né? Algumas eu acho muito marcantes, como a própria marujada, onde você está inserido, né? Onde você atua, né? O carimbó, a guitarrada, né? Claro, porque a gente toca guitarra, não dá para não olhar, né? Para essa tradição também. E assim, no meio dessa tradição musical muito forte, você também tem a sua formação. Eu estava achando anteriormente que era na Federal do Pará, mas foi na Estadual do Pará que você se formou, né? Estadual. Estadual. Então, aí você foi para a universidade, fez lá a licenciatura em música na Estadual do Pará, e eu fico curioso de saber como foram esses encontros dentro do ambiente de formação musical universitária no Pará, né? Como foram esses encontros de uma cultura que me parece fortemente marcada pela cultura europeia, né, dentro de uma formação musical, digamos, regular, assim, né, escolar e tal, de onde você vai sair com uma graduação, e a cultura que, ao meu ver, tão forte do seu estado, e aí trazendo um pouco do Darcy Ribeiro, né, onde a matriz indígena é muito marcada, o que eu acho muito importante. Você falou de Sepultura, né, o Sepultura fez o Roots, né, cara, com a música dos Chavantes e tal, e assim, é um dos poucos episódios da nossa música oficial, digamos assim, em que a cultura musical da matriz indígena, como diria Darcy Ribeiro, aparece, né. Então, eu fico muito curioso de saber como foram esses encontros na sua formação universitária. Né? Então, o meu período universitário, ele foi bastante conturbado, né? Eu tive vários problemas pessoais, eu tenho uma vida um pouco conturbada, né? Então, hoje em dia eu tô mais em paz, hoje a minha vida tá de boa, amém. Mas eu tive um período bastante conturbado nessa época aí da universidade, então eu tive altos e baixos, inclusive para eu me formar foi um pouco complicado. Primeiro porque não tinha um orientador que se sentia seguro a levar o meu projeto, porque eu estava falando exatamente de rabeca, da marujada, e o orientador que acabou levando até o final, ele até conversava comigo sobre isso, dizendo assim, cara, sobre isso que tu tá falando, você é a pessoa que mais conhece, então é meio difícil ficar pontuando, né? E esse ponto acaba sendo muito, muito interessante, né? Porque não é uma coisa tão distante, né? Não, a gente não está falando de uma coisa tão distante assim, né? Fica a 200 quilômetros de Belém, né? Mas, mesmo assim, as pessoas conhecem, mas é muito por alto, sabe? É muito por alto. A própria Marujada, a gente está falando de Marujada aqui, o André até falou, teve dificuldade de falar de Coatipuru, mas é isso mesmo, é um município muito, muito pequeno, e lá é um dos primeiros locais onde começou a marujada, porque a marujada não é só de um local, né? Ela tem vários locais, a mais famosa é a da cidade de Bragança, né? É uma das mais antigas junto com Coatipuru. E dentro desse processo todo na universidade, tinham pessoas que eram vamos dizer assim, de atividades dessas tradicionais e tudo mais, culturais tradicionais, mas mesmo assim isso nunca foi uma pauta, né? E nunca foi uma pauta porque eu percebo que é o formato mesmo, sabe? Como o barco sempre foi levado. Então, eu não posso culpar alguém, sabe? Mas eu digo que isso é uma falha, como eu estou falando para vocês desde o início, né? Uma falha estrutural geral nossa, sabe? A gente, o Brasil, né, como um todo, é bastante relapso com a sua história e com a sua cultura, né? Então, na universidade não vai ser muito diferente disso. Hoje em dia, eu acredito que já mudou um pouco. De 2010 para cá, a cultura paraense ficou um pouco mais em evidência, sempre por conta das grandes mídias e tudo mais, né? Dona Onete é uma figura muito, muito conhecida hoje em dia, chegou a tocar comigo no Barracão da Marujada lá, andar comigo lá na casa do meu mestre e tudo mais, sabe? Quando ela era completamente desconhecida. E isso sempre é algo que está no dia a dia das pessoas, mas nunca entrou de fato no período que eu estava, sabe? Sempre foi uma coisa muito pontual. Sempre era o piano, o coral, sabe? Por exemplo, as salas da UEPA tem pianos, sabe? Tem pianos, tudo mais, violões, tem o instrumental de banda, sinfônica, sabe? Mas não tem, pelo menos eu não lembro de ter um curimbó, sabe? Eu não, eu acredito que não tem, porque não tinha atividade mesmo para ter. Porque, por exemplo, antes de mim,
tiveram vários músicos que emendaram carreiras sensacionais aí, por exemplo, uma delas, como tá falando aí da guitarrada, é o Félix Robato, né? O Félix Robato, ele foi um dos fundadores da banda La Pupunha, que foi o pontapé para ele ter a carreira dele hoje em dia, que é sensacional na guitarrada, né? Ele criou um movimento da guitarrada em Belém, renovou, na verdade, esse movimento da guitarrada, fantástico o trabalho dele, e veio lá da UEPA, sabe? E o que ele fazia? Fazia as apresentações dele, mas sempre muito pontual, nunca foi a agenda da universidade. E eu percebo que dos meus colegas das outras faculdades e universidades também nunca foi a agenda, né? Justamente por ser uma pauta eurocêntrica, né? Sempre. Perfeito. Gênios, gênios. Pessoal, o papo tá excelente, excelente, mas o episódio chega ao final com a pergunta do momento. 2, 3, 4. O momento Guilherme Bauman. Né, uma grande homenagem aí ao Gui, que não está mais presente, agora no ano de 2021, se despediu aí dos nossos afetos aqui presenciais, mas continua conectado com a gente. Márcio Guedes, você descentraliza a sua escuta? André, eu vou responder em 30 segundos. Eu queria também deixar minha homenagem ao Bauman, que era um querido, assim, foi meu aluno lá na época que eu era professor da musicoterapia, né? Eu descentralizo a minha escuta ao sabor da centralização e eu centralizo a minha escuta ao sabor da descentralização. Excelente. Bota palmas, pessoal, aqueles aqueles gritinhos e tal, daquelas produções. Cabrales, sem nenhuma delonga mais, e você, descentraliza a sua escuta? Pois é, vamos lá. Eu descentralizo a escuta, sim. Descentralizo as ideias também, porque isso hoje em dia já se tornou parte de mim. É a minha forma de viver, está em toda a minha trajetória até aqui, então descentralizar as coisas como um todo é uma necessidade minha. É uma necessidade como artista, como educador, e naturalmente vai ser assim quando eu estiver atendendo como musicoterapeuta. Descentralizar só fez bem para minha pessoa, só fez eu conhecer pessoas maravilhosas, ter vivências incríveis, então eu super recomendo para todo mundo. Perfeito, perfeito. Pessoal, ó, a gente chega ao final, sigam os meninos aí pela rede, né? Tanto o Cabral quanto o Márcio Guedes, vocês entrando nas nossas redes, vão estar lá também o descritivo para poder conversar e terem mais contatos com eles. E a gente encerra aqui, obviamente, com os modernistas, dizendo aqui, como disse o Oswald, elaborando tudo aqui, to be or not to be, that's the question, contra as elites vegetais em comunicação com o solo. Nunca fomos catequizados, fizemos, foi o carnaval. Ou seja, com tudo isso que a gente escuta, pessoal, seguimos em frente aí, e viva a cultura popular. Muitíssimo obrigado a vocês, pessoal. Estourando a bolha. Descentralizando a escuta. Descentralizando a escuta. Um podcast sobre musicoterapia. Descentralizando? Isso, tirando do centro. Estourando a bolha.